de 1969. Foi nesse domingo chuvoso que o Santos de Pelé enfrentou o Clube Atlético Mineiro de Belo Horizonte, em uma partida que também entraria para a história do craque. Quase 50 mil torcedores estavam no estádio para ver Edson Arantes do Nascimento. Afinal de contas, 3 dias antes, lá no Rio de Janeiro, Pelé tinha feito o 1000º gol da carreira. Mas foi aqui, no gramado do Mineirão, que ele recebeu a homenagem que o marcaria para sempre. Foi coroado por uma criança como rei do futebol. O jogador do Galo na época, seu Amauri, hoje com 80 anos, disputou a partida. Era uma coisa difícil, que ele saía, pá, 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 pá. Ele quis me pegar. E eu fingi que ia para cá e fui com a bola para lá. O jogo, que foi vencido pelo Atlético, teve outras curiosidades. Com apenas 25 minutos, Pelé trombou com o goleiro adversário e acabou sendo expulso. Mas até os jogadores do Galo foram contra a decisão do juiz. O Estádio Mineirão guarda outras lembranças daquele dia, como as pegadas de Pelé, uma das atrações do Museu do Futebol, que fica dentro do estádio. A gente divide o futebol brasileiro na era pré-Pelé e na era pós-Pelé. Infelizmente a gente perde, né, o cidadão Edson, mas o Pelé, ele é eterno. A coroa que Pelé ganhou em BH foi levada para o Museu Pelé, em Santos. E o Mineirão, palco dessa história, hoje em luto, reverencia o rei. Ele merece, né, gente? Pelé foi eleito o atleta do século XX em 1981 pelo diário francês L'Équipe. Vamos aproveitar então e ver aqui no nosso telão algumas marcas deixadas por ele na história do futebol mundial. Ninguém marcou mais gols que Pelé, 1.282 gols. Pelé tem o maior número de gols pela seleção masculina, agora também empatado com o Neymar na contagem da FIFA. São 77 gols. Pela CBF, aí esse número muda, né? O Neymar chegou a fazer essa marca com golaço na prorrogação contra a Croácia nas quartas de final nessa última Copa. E nessa contagem da CBF, que leva em conta jogos contra clubes e amistosos, Pelé tem mais, tem 95 gols com a camisa da seleção. E Pelé foi o mais jovem a marcar um gol em Copa do Mundo. Contra o país de Gales, por exemplo, em 1958, ele tinha apenas 17 anos e 239 dias. Também foi o mais jovem a marcar 3 gols em uma partida de Copa do Mundo. Foi na semifinal contra a França, também na Copa de 58. Estava com 17 anos e 244 dias, ainda muito jovem. 2 marcas na decisão desse Mundial contra a Suécia. O mais jovem a marcar gol em uma final de Copa e o mais jovem a conquistar uma Copa. Tinha 17 anos e 249 dias. É o único atleta a conquistar 3 Copas do Mundo como jogador. 1958, 1962 e 1970, a consagração no México. A gente tem que reverenciar esse rei. E se consagrou cedo, né? Brilhou desde o comecinho, né, Karine? Você vinha falando aí, né, dessa quantidade gigantesca de gols do Pelé, mas é importante dizer que boa parte deles não foi gravada em vídeo, não há registro de alguns desses gols. Verdade, inclusive o gol que ele considerava o mais bonito, marcado na rua Javari, na vitória por 4-0 contra o Juventus aqui em São Paulo. Esse gol é contado e recontado por todo mundo que viu e que não viu e que diz que viu também. Pois esses momentos vão sendo recontados e registrados para preservar, né, a memória do atleta do século, o que é fundamental. O Museu do Futebol, que fica aqui em São Paulo, tem um acervo importante. E hoje, olha só, ele voltou a expor uma das camisas usadas pelo rei na final da Copa do Mundo de 1970 contra a Itália. Ela é tratada como obra de arte. Estava guardada numa caixa. Com muito cuidado, a relíquia foi desembrulhada. Foi com essa camisa que Pelé abriu o placar na final da Copa do Mundo de 1970. Ele usou 3 uniformes na vitória por 4-1 contra a Itália. Agora ela está exposta novamente no Museu do Futebol, que fica no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Pelé está ao longo de toda a exposição do Museu do Futebol, porque o futebol brasileiro não seria absolutamente nada sem o Pelé. Né? Então a gente só é reconhecido como país do futebol por causa do Pelé. Na entrada, uma imagem histórica de Pelé na conquista de 70. Matheus fez questão de tirar uma foto ao lado do ídolo mundial. Independente de que time ele era, ele revolucionou o futebol brasileiro, né? Então não tem essa de time e tal. Pelé é maioral, pô.
O cara é o rei. A médica do Cazaquistão, que veio passar o fim de ano no Brasil, diz que todos em seu país conhecem Pelé. Pelé fez o último jogo no Pacaembu em 1974, em um Santos e Corinthians. Na cidade de São Paulo, Pelé jogou ainda no antigo Parque Antártica, no Canindé, e fez uma das 2 despedidas da seleção brasileira no estádio do Morumbi. Mas foi nesse campo, na Rua Javari, no estádio do Juventus, que em 1959, Pelé fez o gol que considerava o mais bonito de sua carreira. Não há imagens, mas um busto do rei e uma placa lembram o feito. Quem viu conta que Pelé recebeu a bola de Durval na entrada da área. Chapelou 1, 2, 3 jogadores e o goleiro do Juventus, antes de finalizar de cabeça. O Jorge não viu o gol, mas já ouviu essa história muitas vezes. Todo mundo assistiu o jogo naquela época, é impressionante, devia ter 200 milhões de pessoas aqui dentro, que não é possível. Só que naquela época não tinha esses muros que tem hoje, o campo era aberto, né? Então o cara parava para assistir o jogo. O Santos ia jogar o Pelé, parou o bairro na época para assistir. Pelé nasceu em uma família pobre na cidade de Três Corações, interior de Minas Gerais. Uma cidade que viveu às escuras até 1940. Quando a luz chegou, o pai dele decidiu homenagear o inventor da lâmpada elétrica, Thomas Edison. Dondinho e Dona Celeste deram ao filho primogênito o nome de Edson Arantes do Nascimento. Dondinho era jogador do time de futebol local. O pequeno Edson ainda era chamado de Dico, quando toda a família se mudou para Bauru, interior de São Paulo. O pai do rei tinha recebido proposta para trocar de clube. Dico cresceu e ganhou a rua. Aos 6 anos, já se dividia entre os estudos e os chutes em bola de meia. Em Bauru, foi chamado pela primeira vez de Pelé. Aí o garoto chamou Pelé. Eu não sei se foi uma brincadeira, se eu falei alguma coisa errada, se foi uma piada. Eu briguei com ele porque eu não queria o apelido de Pelé, não sabia o que era, uma coisa feia, eu achava na época. Toda a garotada do colégio, as meninas começaram a chamar Pelé, Pelé, e eu brigava com todo mundo. Foi assim que eu peguei o apelido de Pelé, sem saber por quê. E hoje eu adoro, né? Porque é um nome conhecido no mundo todo. Aos 13 anos, Pelé já era titular do Baquinho, a divisão de base do Bauru Atlético Clube. Técnico do time, o ex-jogador da seleção, Valdemar de Brito, percebeu logo que Pelé era um fora de série. Valdemar tinha contatos no Santos e convenceu Dondinho e Dona Celeste a tentar a sorte num grande clube. Chegou ao litoral paulista com 15 anos, onde veria pela primeira vez o mar. O Santos é o único clube brasileiro que Pelé defendeu. 19 temporadas e 26 títulos. Com ele em campo, o Santos conquistou 6 campeonatos brasileiros, 2 taças Libertadores da América e 2 mundiais interclubes. Vestindo a camisa 10, marca registrada, Pelé fez 1.091 gols. O primeiro foi marcado logo na estreia, ainda em 1956. Com apenas 16 anos, Pelé foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. Um ano depois, estava na Copa do Mundo. Começou na reserva, entrou em campo na terceira partida, na vitória sobre a União Soviética. No jogo seguinte, contra o país de Gales, Pelé fez o primeiro gol em Copas. Brilhou ainda mais contra a França, ao marcar mais 3 vezes, garantindo o Brasil na final contra os donos da casa. Pelé é o jogador mais jovem a ganhar uma Copa. Na virada contra a Suécia, na decisão, ele fez outros 2 gols. Um deles é este aí. Aos 17 anos, Pelé deu um chapéu no zagueiro sueco. Brasil campeão do mundo. A emoção tomou o garoto. Na Copa do Chile, em 62, Pelé chegou como principal estrela. Marcou logo na estreia, mas uma contusão o tirou do segundo jogo. Teve que ver o bicampeonato mundial na arquibancada. Também não deu sorte na Copa de 66 na Inglaterra. Caçado em campo no terceiro jogo contra Portugal, jogou o segundo tempo machucado e o Brasil foi eliminado. Por causa das contusões nas Copas de 62 e 66, Pelé chegou a dizer que não jogaria mais pela seleção, mas mudou de ideia. A Copa de 70 foi a última, inesquecível. Ele marcou 4 gols. Agora, 3 lances desse Mundial que não balançaram as redes entraram para a história. O chute do meio-campo contra a Tchecoslováquia.
A cabeçada para a incrível defesa do inglês Banks. E o drible, sem bola, no goleiro uruguaio. Depois da Copa, Pelé foi aplaudido de pé por todo o Maracanã ao se despedir da seleção no jogo contra a Iugoslávia. Amor pela bola, amor pelo futebol, amor pelo Santos Futebol Clube. Em 2011, quando o Santos voltou a ganhar a Copa Libertadores da América, Pelé pegou na mão do treinador do time na época, levou Muricy Ramalho para comemorar o título no meio do campo. Isso o Muricy não vai esquecer. Que atitude bonita do Pelé, né? Querida bola, se existe uma coisa importante no mundo, é você. Se Deus mandou você para mim e ter tanta liberdade e tanta amizade com você, é porque Deus me ama. Impressionante o carisma, o magnetismo do Pelé, né? E presidentes de todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, já se manifestaram lamentando a morte de Pelé. O governo federal decretou luto oficial de 3 dias no país. No Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, no Palácio do Planalto, no Congresso e também no Supremo Tribunal Federal, a bandeira do Brasil foi hasteada a meio mastro. E a comoção pela morte do Pelé foi mundial e chegou até ao espaço com uma homenagem feita pela NASA, a Agência Espacial Americana. Pois é, nos Estados Unidos, os jornais trazem hoje uma reflexão sobre o legado deixado pelo maior ícone do futebol. O correspondente Felipe Santana tem os detalhes pra gente ao vivo. Oi, Felipe, boa tarde. Boa tarde, Alan, boa tarde a todos. Olha, hoje o maior especialista em futebol do New York Times escreveu que o nome Pelé virou símbolo de perfeição para o futebol e que o maior feito dele foi virar sinônimo de excelência, mesmo que a pessoa nunca tenha o visto jogar. O jornal The Washington Post escreveu que, apesar de críticos e especialistas procurarem por décadas um novo Pelé, nunca houve outro. O presidente americano Joe Biden disse que a ascensão de Pelé, da origem humilde à lenda do futebol, mostra que tudo é possível. O ex-presidente Barack Obama disse que Pelé entendia o poder do esporte de unir as pessoas. O ex-presidente Bill Clinton descreveu Pelé como ícone humanitário global, que empoderava crianças desprivilegiadas e inspirava gerações ao redor do mundo. A NASA também homenageou o jogador, que chamou de lendário e conhecido por muitos como o rei do jogo bonito, e publicou essa imagem de uma constelação com as cores do Brasil. O Pelé ajudou a popularizar o futebol aqui nos Estados Unidos e foi a pedido do então secretário de Estado americano Henry Kissinger. A ideia na época era popularizar o futebol por aqui e passar a ideia de que não existiriam barreiras de classe e cor para o sucesso que seria o sonho americano. Ainda hoje, esse trabalho é reconhecido por políticos daqui, como a gente acabou de ver, mas a gente vai ver mais sobre a passagem do Pelé por Nova York na reportagem do correspondente André Galindo. De um simples fã na rua, a arte improvisada na Times Square, a maior autoridade do país, o presidente Joe Biden, os Estados Unidos prestam reverência ao brasileiro mais planetário da história. Em torneios ou excursões com o Santos e a seleção, Pelé jogou em 66 países, fez gols em 54, mas o cidadão do mundo, fora do Brasil, morou apenas em um lugar, Nova York. Pelé chegou aos 34 anos, em 1975, para ser o atleta mais bem pago do planeta. 3 anos como astro maior do cosmos, que de clube desconhecido se tornou a maior atração da terra da Broadway. A média de público de 3 mil pulou para 34 mil torcedores após a chegada de Pelé. Anônimos e estrelas corriam para vê-lo, de Mick Jagger a Elton John. Pelé também escolheu viver a cidade, por isso fixou residência no centro de Manhattan, pertinho do melhor que Nova York poderia oferecer. Morou muitos anos nesse prédio de esquina, no cruzamento da Rua 54 com a 2ª Avenida. O apartamento do 27º andar era o começo e o fim de grandes histórias de Pelé por aqui. Uma vez a gente estava na casa dele, no apartamento dele,
aqui em Manhattan, né, e deu fome e tal. O Pelé, vamos sair para comer, onde que a gente vai? Aí decidiram ir uns 2 quarteirões ali, um restaurante chinês e tal, que ele gosta. Aí vamos lá. Aí ele colocou o chapeuzinho dele, tipo Milton Nascimento, o óculos escuro e tal. Aí chamou com antecedência para reservar a mesa. E a gente foi. Chegando lá,